Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite, eu me chamo Amarildo Silva e a gente está começando mais um programa, claro, para que a gente possa no Tamo em Casa falar sobre futebol e desde já o canal está liberado para a tua participação. É muito fácil, é muito simples você interagir conosco. Lembrando que esse programa vai ficar disponível também no YouTube, esse que está aparecendo aí na tua tela, tá bom? Eu já vou colocar aqui os nossos convidados aqui à disposição e aí, é claro, a partir dos convidados, deixa eu logo inserir aqui o Olavo Dantas. Olavo, muito boa noite, tudo bem contigo, Olavo? Boa noite, Mariano. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar participando do Tamo em Casa. Eu estou com convidados bastante ilustres. Perfeito. Vamos agora inserir. Desculpa aí, eu vi o Thiago. A série de foguetes aqui. Coisa aqui é do bairro Pedro Câncer. Boa noite, Thiago Batizotto, técnico. Boa noite, Amarildo. Boa noite, professor Olavo. Boa noite a todos. Legal, eu vou colocar aqui o Ítalo, que é executivo do País, já participa também conosco. Foguetes para vocês, né? Eu comecei a falar eu só dava fotos. E não é gravação, não, é foguete mesmo aqui educando na Zona Sul. Foi para o Olavo, foi para o Thiago e agora para o Ítalo Rodrigues, executivo do Paysandu. Boa noite, tudo bem, Ítalo? Boa noite, Amarildo. Obrigado pelo convite. A recepção calorosa com a quantidade de fogos, né? É muito especial. Obrigado pelo convite. Perfeito. E, claro, você pode participar, você que acompanha a live do Futebol do Norte, é muito fácil, é muito simples você participar do programa. Olavo, como a sugestão pessoa, eu já tinha tentado o Thiago Batizotto, e o Will foi o primeiro participante. Você já inicia aí, dando as honras e, consequentemente, já fazendo a tua primeira pergunta. A propósito, Jander Oliveira já está deixando aqui o seu comentário. Boa noite, Jander. Você pode também participar da live do Futebol Norte. Contigo, Olavo. Então, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer a presença do professor Ítalo Rodrigues, do professor Thiago Batizotto. E já deixar para vocês aqui a primeira pergunta, ambos, qual a expectativa tanto do professor Thiago como do professor Ítalo desse novo desafio, desse novo projeto à frente do clube que cada professor está envolvido? Expectativa das maiores possíveis, das melhores também, né? Nós chegamos há pouco tempo aqui em Manaus, fomos muito bem recepcionados, um campeonato bem diferente de todos que a gente já trabalhou, campeonato um tiro muito curto, né? Mas a gente conseguiu o primeiro passo, que é a classificação para a semifinal. A equipe se preparou, conseguimos colocar em prática tudo que a gente programou para essa de amanhã. Entramos num regime de concentração agora à noite, e é se preparar ao máximo psicologicamente, o nível de concentração o mais alto possível, para que possamos fazer um grande jogo contra a equipe do Manaus e conseguir o objetivo, que é conquistar uma vaga para a Copa do Brasil 2021. É um tiro muito curto, né, Thiago? É um tiro muito curto esse... Tem alguma pergunta? Alguém fez uma pergunta, por favor? Não, só quero perguntar do Thiago o seguinte. Thiago, é um tiro muito curto. Eu chamo de acelerado esse campeonato, essa competição que foi formatada em substituição ao campeonato que foi cancelado em 2020. Quais são as ferramentas que tu tem utilizado ou a estratégia que tu tem utilizado, já que o elenco que você trouxe ou que o FART trouxe é aquele do Porto Velho que tu já conhece alguns jogadores, né? E talvez essa transição para o Amazonas, quais são os pontos positivos que tu pode apontar e as dificuldades que tu tem encontrado nesse início de trabalho, atrelando pré-temporada com o início dessa competição? Bom, é uma dificuldade desafiadora, né? Você foge muito do aspecto fisiológico, nós temos que se enquadrar, se adequar, reinventar. Temos tido jogos no espaço de tempo muito curto, então nós temos que trabalhar junto com a fisiologia
e estar muito atento ao feedback de cada jogador para que a gente consiga colocar eles em campo, mas também não expor eles num nível de índice de lesão aí, né? O risco de lesão é muito grande nesse curto. O lado positivo disso, o que eu tenho mostrado para os jogadores, é a oportunidade nesse tempo de início de ano e você já está participando de um campeonato que já é decisivo. Então isso é diferente, totalmente diferente. O lado que nós temos mostrado para eles essa janela boa e mostrado que você, em menos de 20 dias, você pode ser campeão estadual, conquistar uma vaga de Copa do Brasil. Então, nós temos trabalhado tanto esse lado técnico, psicológico, mas também mostrando para eles que é um desafio muito curto e que é possível a conquista desse desafio aí. Nós estamos recebendo na live do Futebol do Norte de hoje o Thiago Batizucco, que é treinador do Fart Clube nessa temporada 2020-2021, e o Ítalo Rodrigues, que é executivo do Paysandu do Pará. Olavo. Está sem o áudio. Obrigado, Ítalo. Então, o Ítalo é um profissional vencedor lá em Pernambuco, na região nordeste do país, com vários trabalhos de repercussão dentro do Náutico, né, inclusive com acesso e tudo. Eu gostaria, depois de um grande trabalho realizado lá no Timbu, agora esse novo desafio aí no Paysandu, gostaria da fala do professor Ítalo Rodrigues. Pois é, Olavo, né? A gente tive o prazer da gente se conhecer ali no curso da CBF, né? E conviver um pouco ali em 2016, né? E de lá para cá eu vinha desenvolvendo um trabalho de reestruturação no Náutico, né? A gente precisou passar por um processo de recuperação de credibilidade, né? De voltar, né, a conseguir andar com as próprias pernas, né, e conseguimos conquistar ali um título estadual, fazia 13 anos que o Náutico não ganhava, e em sequência a gente conquistou o acesso e o primeiro título nacional da história do clube. E eu acho que a gente, né, assim como o Thiago, todos nós que trabalhamos e amamos o futebol, a gente trabalha para cravar o nosso nome na história do clube, conquistar. Né? A gente sabe da dificuldade, né? Muitas vezes que vencer um campeonato, mas a gente sempre visa esse objetivo, e aqui no Paysandu não está sendo diferente. Eu chego com essa visão, né, de retomar e reorganizar o clube que nos últimos anos, né, se distorcer um pouco dentro daquilo que eu vejo como é o melhor caminho para um clube profissional, e principalmente da dimensão do Paysandu. E agora a gente começa a tentar dar a nossa cara para criar um processo vencedor, recuperar também a credibilidade, né, honrar com os compromissos, e é isso que a gente tenta fazer aqui. O Paysandu não conseguiu o objetivo do acesso para a Série C, mas o professor João Paulo Medina, fez uma citação até o Paysandu numa entrevista no último sábado, dia 20. Né? E vocês vão estrear agora no Parazão. Vocês têm um jogo agora, acho que é na Curuzu, contra o Castanhal, já na abertura do Parazão. Qual a importância do campeonato paraense? E quais são as ambições do clube, né, que dentro de campo procura dar uma resposta para o seu torcedor, e o torcedor do Paysandu admite tudo, menos perder o Parazão, e ainda mais perder para o rival, que é o Clube do Remo, e poder lidar com o momento de pandemia, falta de receita vinda das bilheterias e ajustes das contas do clube para essa temporada 2021, Ítalo. Pois é, a gente completou hoje 10 dias de pré-temporada, 11 dias de pré-temporada, muito pouco para você iniciar um campeonato, né? E aí existem atletas que chegaram hoje, outros
fazem 5 dias, outros já estão aqui, né, há mais tempo, mas a gente que trabalha com isso, a gente precisa buscar as soluções. Temos um jogo muito difícil contra o Castanhal na estreia, né, um time que já está treinando há mais de 30 dias aí junto, mas é como eu falei, onde entra o Paysandu tem que entrar para vencer. E o objetivo é sim vencer o Parazão, mas eu sempre tenho dito, sabe, Amarildo, a todos, que eu devo satisfação e trato a verdade com todos aqueles que consomem o clube, que é a torcida do Paysandu. E o meu maior objetivo aqui é reorganizar o clube, pagar e honrar os compromissos em dia, porque eu acredito que a partir daí as coisas elas se tornam mais fáceis, né? E aí é isso que a gente vai tentar fazer, né? Sempre entrar para vencer e honrar essa camisa tão tradicional que é a do Paysandu. Essa é a live do Futebol do Norte. O Olavo Dantas está comigo, o Thiago Batizocco, técnico do Fart Clube, é o entrevistado, e o Ítalo, executivo do Paysandu. Thiago, fica à vontade, tá bom? Não apenas eu e o Olavo estamos na liberdade de fazer uma colocação ou fazer uma pergunta, ficas inteiramente à vontade, porque a democracia aqui é à vontade. Eu sei que muitas vezes o técnico, a gente já participou de programas, eles dizem, eu posso fazer uma pergunta, às vezes um executivo, como eu já tive, posso perguntar para o treinador? Pode, meu amigo, pode. Fica à vontade, Batizocco, se tiver alguma dúvida, ou algo que tu tivesse oportunidade de estar tendo agora. Só desbloqueia o telefone, tá, Batizocco? Desculpa, perdão. Temos que parabenizar o trabalho do Ítalo, faz parte dessa nova geração do futebol brasileiro, tem trago cada vez mais a parte científica, a parte organizacional para o nosso futebol. Isso tem feito muita diferença em vários clubes do futebol brasileiro. Pedi para o Ítalo falar um pouquinho, né, nessa chegada da nova comissão técnica, essa questão de pandemia, quais têm sido os desafios diários, porque lidar com um grupo do nível que o Paysandu tem em frente a uma pandemia dessa é um novo desafio para um executivo. E ele falar um pouquinho como tem sido esse trabalho dele também, que não é só pensar no futebol profissional, como também pensar na integridade dos atletas que ele está à frente. É verdade, né, Thiago? A gente já tem tanta coisa para se preocupar e ainda vem toda uma situação de pandemia que gera mais vários outros tipos de preocupação. Por exemplo, um caso aleatório que chegou para mim hoje, a gente já está concentrado para o jogo de domingo, né? Viemos da pré-temporada do interior e já nos concentramos aqui, e os atletas queriam cortar o cabelo. E a gente sabe que é tradicional, né? Vir uma pessoa de fora e tal. E aí você fica, né, com essa preocupação. Você vai trazer uma pessoa de fora para cortar o cabelo, vai ter o contato com todo mundo num momento de pandemia. Então, essa pessoa tem um teste, não tem, já testou positivo, não testou. Então, hoje a nossa realidade, ela gira em torno disso, né? Em torno de protocolo, em torno do que pode, do que não pode, como é que a gente consegue minimizar, né, qualquer tipo de risco. Então, é realmente algo que, antes de mais nada, a gente deve, né, a gente vê muitas vezes diferentes níveis de pessoas que alguns se preocupam mais, outros se preocupam menos. Mas a gente, como profissional, principalmente de saúde, porque eu sou formado em educação física, mas que trabalha com o esporte, com o futebol, a gente deve respeito, né, a todo mundo que se preocupa, todas aquelas pessoas que têm sofrido talvez mais do que a gente, ou perdido, né, parentes e amigos. Então, isso é algo que muitas vezes eu não deixo, né, relaxar. A gente precisa se preocupar, né? Isso traz um custo a mais também para o clube, porque se você quer realmente seguir um protocolo e ter um cuidado, você vai precisar investir, e você só consegue
controlar isso e minimizar os riscos é fazendo teste. Então, é bem complicado, mas a gente está, né, passando por cima de todas as dificuldades e tentando seguir da melhor forma possível. Olavo, caso tu queira fazer uma pergunta, a gente vai fazer mais uma pergunta para o Ítalo, liberar o Ítalo, que ele tem um compromisso agora 20 horas horário. Ele tem um compromisso, já está em cima da hora dele, tá, Ítalo? E fica à vontade, Olavo, porque depois já vou liberar o Ítalo e a gente vai ficar com o Bate-Jogo, mais um pouco. Tá, vamos lá então. Ô, Ítalo, a gente sabe o seu trabalho na frente do Náutico, principalmente também voltado para a categoria de base, inclusive o depoimento do grande amigo, aqui também tem o amigo professor Márcio Galupo, né? E você teve um grande trabalho voltado para a base do Náutico, e esse é o seu novo desafio na frente da equipe do Paysandu. Você também vai estar vinculado com o trabalho da base do Paysandu, porque a gente está com um trabalho sério, um trabalho forte, inclusive o Paysandu que vem na Copa Verde, aproveitou vários diretores da base. Como é que vai acontecer isso daí? Já tem uma iniciação? Você passar essa pra gente. Eu não, principalmente numa situação economicamente financeira difícil, é impossível você não pensar na base. É triste, principalmente, quando você só lembra da base nesses momentos difíceis, porque isso não deveria ser assim, né? Então, eu sou um cara que, por exemplo, deixei o Náutico com mais de 60% do elenco profissional de atletas formados na base, né? Isso não quer dizer que eram atletas, né, de idade de base, mas formados na base do clube. E isso foi o que fez com que, sem dúvida alguma, a gente conseguisse conquistar, conseguisse passar por todo esse trajeto sem atrasar nenhum mês de salário, nenhum tipo de premiação. E eu, né, penso muito em trazer essas minhas convicções para o Paysandu. É verdade que aqui a gente fala, por exemplo, de utilizar a base, como você citou lá, do jogo da Copa Verde, né? A gente já oportunizou a garotada, mas não tem como eu falar de formação de atletas sem dar um mínimo de estrutura. Hoje, a base do Paysandu, né, ela vinha treinando num campo sintético alugado. Então, a primeira coisa que a gente precisa solucionar é dar um mínimo de estrutura. Né? Como é que você vai trabalhar, você vai formar, se você não consegue, né, dar um mínimo de estrutura para os profissionais e para os atletas? Então, antes mesmo da gente se cobrar de revelar ou se cobrar de utilizar um atleta no elenco principal ou vender alguém, a gente tem que se preocupar em estruturar o clube para que a gente possa ter isso com uma condição mais fácil, né? Hoje o Paysandu já tem um espaço para o seu centro de treinamento, o Paysandu tem alguns outros, né, patrimônios, é um clube gigante. Fico triste, confesso a vocês, porque a base é muito mal explorada no norte do país como um todo e tem muito potencial. E é aí que eu pretendo atingir, né? E atacar, eu diria. A gente precisa, sim, organizar, e eu acredito que o clube que seja do norte do país, que se organize e explore essa formação dos atletas, aqui ele vai tirar realmente colher os frutos antes dos outros, porque a gente vê que obra-prima realmente tem bastante, sabe? Ítalo Rodrigues, executivo do Paysandu, Futebol do Norte, e todos nós queremos te agradecer pela disponibilidade do tempo, por nos atender dentro da sua disponibilidade, e eu já abro uma agenda contigo para mais à frente, dentro da tua possibilidade, nós podemos tratar desse assunto um pouquinho com mais calma, com um tempo um pouquinho mais estendido, apontando experiências, né, trazendo executivos de outros centros para que a gente possa, de uma maneira bem sadia e salutar, abordar esse ponto que é
não só revelar jogadores para a base, mas um capital de investimento a médio e longo prazo. A gente sabe o quanto a base hoje para alguns clubes não só tem salvado, mas tem sido, se não a principal, mas uma das fontes de renda, de sustentação do elenco profissional. Tá bom, Ítalo? Eu te agradeço, Amarildo, meu amigo Olavo, grande abraço. Thiago, vou estar na torcida para o jogo aí, que Deus abençoe vocês, se Deus quiser vai dar tudo certo e estou aqui à disposição. Sempre que a gente puder, a gente vai estar aí, porque é realmente um prazer, né, falar de futebol, conversar, e principalmente para mim, que não sou da região, estar ouvindo vocês e estar conhecendo um pouco mais. Perfeito. Marildo, eu gostaria de no momento final, através do Ito aí, deixar um abraço aí para o Jorge, deixar um abraço para o Maciel, para o Márcio da Luca, o Paulo Roberto de Vitória de Santo Antão, o pessoal da galera de Pernambuco, de Recife, toda vez que eles estão lá, são sempre muito bem recebidos. Vou deixar um abraço através de toda essa galera que sempre tem com a gente. Obrigado, Ito, mais uma vez. Show de bola, pessoal. Fica com Deus. Valeu. Eu despeço aqui do Ítalo. Já deixo o Thiago Batizoco centralizado. E Thiago, fala desse Fast Club, rapaz. Um campeonato em que as equipes, por uma série de motivos, quem tem aproveitado melhor ou errado menos, tem levado uma vantagem. Todo mundo tem sido feliz nesse jogo diante da tua equipe, aonde eu imaginava que o Fast, não vou ficar em cima do muro, não. Eu imaginava que o Fast ia levar a melhor em cima do São Raimundo. Mas esses arranhões ou esse estrangulamento talvez provocou uma surpresa para a tua equipe ou não? Olha, Marildo, eu acho que nós, após o jogo, nós chegamos a uma conclusão, numa avaliação juntamente com a comissão técnica, que nós não estávamos numa tarde muito inspiradora e não conseguimos colocar em prática o que a gente planejou para aquela partida. Então, a gente tem que tirar lições desse jogo contra o São Raimundo, porque alguns erros que aconteceram não podem ocorrer amanhã. Amanhã é um jogo onde o erro tem que ser o mínimo possível para que possamos conseguir a nossa classificação. Então, vejo como o ponto mais positivo desse jogo do São Raimundo é mostrar para a gente os erros que nós não podemos cometer nessa próxima partida contra a equipe do Manaus. Thiago Batizoco, portanto, fica conosco até mais. Tem mais um tempinho, Batizoco? Eu sei que tu ainda não jantasse, não, viu? Não, tá tranquilo. Forcei aí para que você atrasasse um pouquinho o teu horário de jantar. Olavo. É que nós temos hoje nós tivemos o último período da tarde agora de trabalho, né? E a gente chegou bem na correria. Nós temos uma reunião técnica logo mais após o jantar. Os jogadores já jantaram, a gente da comissão. A gente pode ficar sem comer, eles têm que se alimentar bem, né? E daqui para 20 minutos a gente começa, 25 minutos a gente começa essa reunião técnica e depois eles estão liberados para descansar. Perfeito. Olá. Desbloquear o microfone. Tô aprendendo, Thiago. Thiago, você que é um camarada, né, um profissional, né, vencedor, né, vários trabalhos, excelentes trabalhos realizados de Rondônia, vários títulos, né, tanto para a capital como no interior. Gostaria assim, que você falasse para a gente assim, como que você vê esse novo desafio à frente da equipe do Fast. O que você tem percebido em relação às equipes, né, do Amazonas, não só a equipe do Fast, mas na totalidade, né, uma visão macro da organização do campeonato, em relação à questão da cobertura de imprensa, dos estádios, aí, como você bem citou, a pergunta para o Ítalo, nós hoje temos a situação da pandemia, mas assim, o que mais te agradou aqui hoje, uma visão macro, não só do Fast, mas em relação do futebol amazonense, e talvez, se você se sentir à vontade, aquilo que você esperava mais e que você vê que não está acontecendo?
Bom, professor, aqui é um perfil de... Primeira coisa que eu já tenho observado, a gente tirando a equipe do Manaus, que é uma equipe já montada para uma competição de Série C, tem um perfil diferente de atletas, né? O que eu percebi muito é a questão do perfil de jogadores. Temos jogadores com a estatura menor, jogadores com a técnica mais apurada, gostam de ter a posse de bola, jogadores que propõem muito o jogo, né? Um pouco diferente do futebol rondoniense, aonde nós temos um perfil mais de força, um perfil mais de time rompedor, que vai para o duelo físico constantemente. Então essa é uma primeira observação que eu tive aqui. Em relação à organização do campeonato, é algo que me agrada muito, a questão tanto da federação, pré-jogo ali, a organização do jogo, a federação está de parabéns. A gente tem observado um cuidado muito especial em relação à saúde de todos nós que estamos trabalhando. Isso nos deixa muito feliz em ver as pessoas se preocupando com um profissional do futebol. Outro ponto importante que eu tenho observado é a questão organizacional das equipes durante os jogos, né? Assisti vários jogos, além dos jogos que eu participei, eu assisti alguns jogos, e assim a gente observando desde quando a equipe entra com o aquecimento, a organização bem bacana, algo de nível legal. Então, o futebol amazonense está de parabéns. Gostei da arbitragem até agora no momento, gostei, vi que são árbitros que estão preocupados muito em fazer o seu trabalho, estão aparecendo muito pouco. Se você vê nesses jogos, nós não tivemos assim aqueles erros grotescos, né? Então, gostei muito da questão da arbitragem. Eu vejo que o que pode melhorar é a questão dos investimentos, né? Não é um momento propício para isso, mas eu vejo que o futebol, após essa pandemia, vai ter novamente esse combustível em relação a investimento, fazendo com que as equipes consigam contratar atletas de um nível maior, terem comissões técnicas mais qualificadas. Eu acho que está no caminho certo e tem tudo para melhorar. Ô Thiago, me diz uma coisa, Thiago. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou já estou vendo que já estão fazendo um sinal para o Thiago. Eu acho que a turma já tá tranquilo. Fica em paz, fica tranquilo. Tá certo. Thiago, me tira uma dúvida. Essa foi a primeira procura pelo teu nome, o FAST, ou já houve em oportunidades anteriores convite ou sondagem para você trabalhar no Amazonas? E completando uma segunda pergunta, numa só, até quando vai o teu compromisso com o FAST Clube? Até essa competição, ou estadual, ou a temporada, enfim? Bom, o primeiro contato que eu tive partindo aqui do estado do Amazonas, da capital aqui, foi do Nacional, né? Agradeço ao Luciano, foi a pessoa que me procurou. Infelizmente, nós não chegamos a um acerto, a um acordo. Não foi dessa vez que eu tive o privilégio de defender esse time tão tradicional. Que, qual foi por o sinal... ano? Oi? Qual foi o ano? Esse ano agora, para a temporada de 2021, após o Rondoniense, quando nós conseguimos o título, o Luciano entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz mesmo. Acredito que nós vamos ter uma oportunidade de defender as cores do Nacional um dia. Parabenizar pela escolha que ele fez do professor Alain, uma pessoa séria, uma pessoa que tem feito um bom trabalho. Em relação ao FAST, o que a gente acordou foi na competição 2020, né? Fiquei muito feliz logo quando cheguei, nos primeiros dias. O presidente Denis me chamou para uma conversa, me levou até a construção do CT do FAST, até mesmo fiquei muito feliz porque ele falou: Thiago, se você observar alguma coisa que pode ser implantada aqui de positivo, você fica à vontade para nos orientar, e isso me deixou muito feliz pela confiança. E nesse momento, quando nós fomos ali, ele estendeu o interesse que eu continue, né, para a temporada de 2021. Mas tudo vai se definir amanhã. Eu acho que quando você luta por uma vaga de Copa do Brasil, o recurso financeiro que entra, com a cota, né,
que entra para um clube define muito o que vai ser desse clube no restante do ano. Então nós temos um jogo decisivo, um jogo importante, não apenas para o elenco, mas também para a administração do clube, e nós vamos fazer de tudo para fazer um grande jogo e sair com o objetivo traçado. Você viu, Thiago? Pode falar. Então, Thiago, eu gostaria que tive a oportunidade, com o Thiago, da participando de um jogo de treinamento, na verdade foi sábado passado, né? E o Thiago ele trouxe, né, mais 3 profissionais dentro da comissão técnica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né, nós já temos os profissionais, né, que já são da casa, né, do passe, né, o Veio, o roteiro, o Barney, que é motorista, né, o professor Igor, que faz a parte de auxiliar, a parte de análise. Então, se você falasse um pouquinho dos três profissionais que chegaram junto com você, né, com certeza também eu acho que é um grande avanço, é um prestígio para o treinador, né? Está trazendo aí profissionais que vem acompanhando você já há algum tempo. Bom, professor, antes de falar dos 3 profissionais que vieram comigo, eu tenho só que agradecer, né? O Peninha, ao Barney, ao Baby, todos aí, esqueço um pouco os nomes ainda, que eu estou me familiarizando ainda, estou ainda meio verde aqui no estado. O Igor tem sido um companheiro no dia a dia. Eu tenho que parabenizar porque eu trabalho com excelência. A gente, desde o dia que eu cheguei, ainda não tive nenhuma intercorrência, não tive que interferir pedindo alguns ajustes, tudo 100%. Então esse pessoal aí está de parabéns, né? O pessoal que veio comigo, o auxiliar técnico Alessandro Braga, né? Uma pessoa que já está comigo desde 2011, uma pessoa de muita confiança, tá fazendo um trabalho emergencial nesse tempo curto, que assumiu também a preparação de goleiros, que não era o objetivo dele vir para cá essa função, mas tivemos uma intercorrência, o presidente Denis nos pediu que isso acontecesse e ele está fazendo o trabalho com excelência. Temos também o professor João Henrique, que é o nosso preparador físico, além de preparador físico também é fisiologista, uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem feito um trabalho muito bom, né? Trabalha com a tecnologia, trabalha com frequencímetro todos os treinos, trabalha com GPS em todos os jogos, termografia quando precisa, uma pessoa muito qualificada e tem feito um grande trabalho. E também o nosso analista de desempenho, que é o Kelvin Vinícius, que hoje trabalhou muito. O que você pensar sobre o nosso adversário, o Kelvin fez um levantamento maravilhoso. Então, estou bem amparado com esses, além de profissionais, grandes amigos que eu tenho no futebol. Eu quero fazer um registro. Hoje é aniversário do Alexandre Almeida. Ele iria participar conosco. Eu disse, Alexandre, te prepara. Não, pô, me libera, rapaz, hoje é meu aniversário. Aí eu disse, tá certo, patrão, você tá liberado, vai jantar com a esposa, com a filha. Hoje ele Espero que ele leve a esposa para jantar, né? Porque sempre a esposa faz uns quitutes maravilhosos para ele, né? Eu espero que hoje, eu acho que hoje ele vai aproveitar o aniversário e se escorar nisso aí, viu? Não duvido muito, não. Mais uma vez. Eu não sei se tu é daqueles que conhecem ele como Mildinho, né? Quem não conhece o Alexandre, quando fala assim, o Alexandre, o Mildinho, aí você pensa que é um cara de 1,40m, estourando 1,55m, aí vai olhar e tem quase 1,90m. Hoje ele está completando mais um ano de vida, são 38 anos, eu cumprimentei, porque ele tem muita saúde, ser essa pessoa espetacular que ele é. Liberei ele do programa, tá? Mas para a próxima semana ele vai estar aqui conosco, o Alexandre Almeida, o cara do futebol do Norte, idealizador do futebol do Norte. Duas coisas importantes, viu? Talvez você não saiba. Uma, eu conheci o Alexandre em 2007, quando ele começou ali, estava iniciando o site Futebol do Norte, e ele foi fazer uma visita em Ji-Paraná. E a outra, que ali é artilheiro, viu? Ele faz gol. Lógico que tem que ser jogando futsal, porque no campo é muito grande, né? Mas no futsal ele desenrola, ele faz gol, o homem é artilheiro.
Mas aonde ele mora, ele tem uma quadra, rapaz. Ele tem uma quadra que ele tá todo dia ali, aí é mole. Mas tá certo, ele cuida da saúde, caminha, tá no home office também, além do futebol do Norte, pelo trabalho no IPEM. Olavo, é contigo, Olavo. Então, o Thiago, o Mário Zé, a gente vem acompanhando o trabalho do Thiago, a gente sabe da competência dele, das 4 linhas, tem estudioso. Eu gostaria também que ele falasse um pouquinho da formação, né? O Thiago teve uns cursos da CBF, das licenças, né? O que isso contribuiu para a carreira dele. Então, eu também gostaria que ele, hoje, como o próprio professor João Paulo Medina falou na semana passada aqui na live do Futebol do Norte, né? Onde não tem como, né, o profissional que está envolvido com o futebol, está envolvido, né, com estudo, está se capacitando. Então, eu gostaria que o Thiago ficasse bem à vontade para falar desse trabalho dele, dos estudos dele, passar um pouquinho para a gente aí. Bom, eu sou formado em fisioterapia, né? Pós-graduado em metodologia ativa e prática docente, gestão de pessoas, fisioterapia esportiva. Fiz o meu primeiro curso como treinador no Citrefesp, que era e sempre vai ser uma grande referência no futebol brasileiro, Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo. Foi ali que eu dei o pontapé nessa questão de estudar. E depois eu consegui concluir, né, a licença A da CBF. Hoje, quando eu estava em Rondônia, o único treinador do estado de Rondônia com a licença A, né? Então isso tem contribuído muito para o meu crescimento, principalmente no feedback, né? Nós estávamos conversando com o Ítalo agora. A semana passada eu estava conversando com o Itamar Schuller, que é o treinador do Paysandu. A gente tem a troca de conhecimento muito grande. O professor Roberto Fonseca é uma das pessoas que eu converso muito também, né? Então, o curso da CBF trouxe para mim muita maturidade, muita convicção no que eu já colocava em prática. Então, me ajudou a ter mais convicção de que eu estava no caminho certo e também novos aprendizados, né? Principalmente a questão de gestão de grupo. Isso a gente aprende muito com esses treinadores mais tarimbados, esses treinadores com mais cancha do que a gente. Então, isso trouxe para mim bastante maturidade. Então, agora o próximo passo é fazer a licença Pro, né? Que é o novo desafio da minha carreira. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que todos que estão envolvidos no futebol hoje precisam estudar, precisam ser qualificado, principalmente quando você se fala em questão de gerir pessoas e fisiologia. A fisiologia é algo impressionante, fora do normal. O que a fisiologia tem sido diferencial no trabalho no futebol de alto rendimento e em outros esportes também. Então, acho que é um conselho que eu dou para os mais novos, estar estudando, porque isso faz toda a diferença. Obrigado. O Batizou, aproveitando a colocação do Olavo e a citação do nome do professor Medina, ele, durante a entrevista, ele disse o seguinte: em um determinado momento, os clubes com investimento, até mesmo aqueles sem investimento, seguiam uma linha, montar aquelas comissões técnicas, aquela comissão técnica repleta. Ele citou o caso, acho que do Corinthians, que tinha 30 e poucos jogadores e a comissão técnica tinha cerca de 70 membros. E ele diz que hoje, ou isso já vem mudando, está se suprimindo a profissionais dentro da comissão técnica. Isso envolve custo, envolve uma série de coisas. Profissionais na comissão técnica tendo que desenvolver mais de uma função. Tu acha que como é que tu pensa a respeito disso? Em se tratando, claro, no campo da qualificação, tem que ter uma comissão técnica robusta, ou vai de multidisciplinaridade dentro desses profissionais, um profissional que desenvolva mais de uma função ou conheça ou domine mais de uma função? Então, óbvio, Thiago. Tem que desbloquear o microfone. Pronto. A questão multidisciplinar é um ponto fundamental, é necessário sempre, né?
questão das comissões técnicas mudou muito hoje, principalmente a partir do momento que começou a se trabalhar com comissões técnicas permanentes do clube, né? Isso deu para o clube uma estrutura fantástica, porque já determinou a função de cada um, e para aquele treinador mais antigo, que já estava acostumado a chegar e levar todo mundo, se tornou desafiador, porque você precisa se enquadrar, né, nesse novo formato de trabalho em relação a comissões técnicas, né? Isso às vezes preocupa, porque muitas das vezes pessoas que são da comissão técnica já são do clube, não abraçam a causa da forma que deveriam abraçar. É um ponto que pode acontecer. Lógico que isso também não é regra, né? Nós temos aqui, por exemplo, eu cheguei no clube aqui e todo o pessoal que já estava no clube tem trabalhado de forma muito eficiente, de forma muito responsável. Não tenho o que reclamar deles, mas não é sempre que isso acontece. E a qualificação dos profissionais da comissão técnica é fundamental. Hoje, nós estávamos conversando aqui com o Ítalo, se você perguntar para o Ítalo quais são os profissionais que ele tem no radar dele para contratar, é muito difícil ele ter treinadores, preparador físico, auxiliar técnico, analista de desempenho, que não tem um estudo, não tem uma qualificação. Então, hoje, o mercado exige isso, os próprios jogadores têm exigido isso, porque nós temos tido jogadores que têm estudado, e se você for aplicar uma sessão de treino que não enquadra no momento certo, eles já têm essa mentalidade. Então, todo o contexto já tem exigido que você esteja qualificado na questão teórica também. Aí. Olavo, a gente já está com 50 minutos de entrevista, que não vai estender muito não aí por conta do próprio horário de jantar e a reunião que o próprio Batizou tem, que eu sei que essa reunião tenha pontos de alinhamento relativos ao jogo decisivo contra o Manaus. Contigo, Olavo. Perfeito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Thiago Batizou pela recepção que ele faz pelo parte, por aceitar o nosso convite para estar participando aqui da live. E já boa sorte no jogo de amanhã, com certeza vai ser um belo jogo. O Manaus é o nosso representante hoje na Série C, o Pasto teve uma grande Série B, o Batizou fez um grande trabalho no Porto Velho, né, na Copa de 2020, saiu campeão, então um grande abraço, um grande jogo amanhã. E mais uma vez aí, muito obrigado pelo aceite do nosso convite. E só reforçar aqui o que o Thiago falou, tive a oportunidade de ser durante 2, 3 vezes de trabalhar no parque, e realmente o corpo, né, o status do parque é muito forte, né? Então, o David, o Barney, né, a Vanessa, que é a cozinheira, né, o Peninha, então realmente a pessoa trabalha forte, e realmente a equipe do parque aí tem um grande no trabalho dos profissionais. Boa sorte, Thiago, mais uma vez muito obrigado, boa noite a todos. Eu que agradeço, professor, pelo convite de vocês. Estou sempre à disposição. Mais uma vez, Amarildo, desculpa, aquele dia a gente não teve um contato legal. Hoje só consegui porque estou falando aqui do computador do nosso analista de desempenho, que na verdade não é nem um computador, é uma nave, né? Um MacBook aqui, a mais alta geração. O homem investe fortuna nisso aqui. E dá para comprar um carro, viu, Matheus? Esse computador aqui. Então, funcionou. Acho que o problema é o meu computador. Eu acho o seguinte, eu quero fazer o registro das tentativas que nós fizemos com o Thiago Batizou. Por quem acompanhou, eu anunciei que iria entrevistá-lo. Foi antes mesmo do início desse projeto com o Olavo. Nós tentamos pela parte da manhã, não foi possível. Aí o Thiago, olha, à noite vamos tentar e tudo mais, legal. Não conseguimos. E depois o Olavo suscitou novamente o nome do Thiago Batizou. E, claro, é sempre uma tentativa. E que bom que a gente conseguiu entrevistar o Thiago, porque é a primeira experiência dele aqui no Amazonas, comandando uma equipe como o Fast Club. E não será a única, viu, Thiago? Eu sempre digo para os convidados que
o espaço para entrevista a gente sempre vai estar franqueado, respeitando a disponibilidade do convidado, porque no futebol a gente sabe é uma atividade profissional como qualquer outra com seus compromissos. Só tem um pequeno detalhe: o trabalhador normal, ou na sua uma parte, encerra o seu expediente ali às 17, 18 horas, alguns levam trabalho para casa. Treinador de futebol, quem é do meio do futebol, não dá para você cumprir horário de trabalho. Você pode até abdicar de compromisso do clube, mas você tem que estar estudando, se qualificando, estendendo a sua noite, e como agora a própria entrevista, ele ainda vai jantar, vai ter uma reunião com a sua comissão técnica. E eu quero, no bom sentido da palavra, já agendar contigo e te explorar para futuramente a gente falar da tua forma de pensar sobre o futebol, para que a gente possa compartilhar com todos aqui no Futebol do Norte. Tá bom, Thiago? E muito obrigado pela paciência comigo. É isso. Estou à disposição. Vamos sim marcar para a gente bater um papo, né? E falar para o professor Olavo que eu estou muito preocupado, porque eu não sei se está faltando carvão ou se está faltando picanha nessa cidade, porque eu estou esperando o professor Olavo para a gente fazer um churrasco, bater papo e me ensinar um pouco mais de futebol. Olavo, é contigo, Olavo. Não, já está marcado já, pô. Já está marcado. Na próxima semana aí vai estar junto aí, o Mário também já está convidado. Vamos lá. Por favor, eu preciso ganhar os pesos, né? Beleza, obrigado aí, tá? Então, já está fechado já, tá tudo. Se Deus quiser, comemorando a classificação do quarto aí. Então tá bom. Beleza? Thiago batizou o treinador do Amém, Fátima. amém, que assim seja. Obrigado. Obrigado. Tá aí, nos despedimos do Thiago batizou. Olavo, obrigado, Olavo. Mais uma vez, obrigado, a Marilda, agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui. A Beluzinha lá de Rio Pescaé, o Bidu lá de Manacapuru, o Beto Vieira lá de São Raimundo, né, lá de Boa Vista. Tivemos aqui também o Itamar Dragão lá do Nacional, o João Normando, né, fotógrafo. Então, o Beto lá de Parintins também esteve aqui com a gente. Então, agradecer a todo mundo que passou junto com a gente aqui. E semana que vem, né, o Amarildo, nós já temos já dois convidados, não é isso? Sim. Pode anunciar. Então, na próxima semana, nós temos o professor que trabalha junto com o professor Thiago Batizou, que é o professor Igor Oliveira, do PAST, analista de desempenho também, auxiliar técnico, treinador, vai estar com a gente, o professor da Universidade de Newton Lins, o Igor, que é paraense, né? Vai estar aqui com a gente, e o outro é o professor Márcio Lopes, que hoje é preparador físico da equipe do Clipper. O Márcio também tem vários trabalhos relevantes aqui no estado do Amazonas, tanto no futsal como no futebol, na iniciação. Tem um novo desafio agora, o Clipper junto com o Alberoni, né? E também o nosso convidado. Então, ele vai estar com a turma, está procurando espaço, né? Uma turma nova, mas que tem muito potencial e temos novos desafios aí. Para você é um prazer. O espaço aqui do Futebol do Norte é um espaço democrático, né? Que a pessoa está iniciando, a pessoa tem mais experiência, falando de outros estados, falando do Rio, que vem de Pernambuco, já participa com a gente, né? Que vem do processo da passagem de Capuzão Paulo Medina, do Juninho, Taquense, do Clécio Rossi, com certeza aí, muitas novidades pela frente, Amarildo, muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar participando. Um bom final de semana a todos. Se Deus quiser, amanhã faremos, se Deus quiser, se Deus quiser, uma grande partida entre a equipe do Parque Manaus, uma grande partida entre a equipe do São Raimundo e Penharol. Nós temos grandes jogos, os dois melhores vão fazer a final da nossa segunda-feira. Que nós tenhamos, né, se Deus quiser, no futuro bem próximo aí, no fim dessa pandemia, para que nós possamos estar nos estádios, né, cotidianos, fazendo aquilo que a gente sempre gostou de fazer, ou trabalhando, ou estar assistindo o jogo, naquela resenha. Como a gente pega e fala, não, mas o dito popular é a nossa cachaça. Né? Então, é isso aí, Amarildo. Um grande abraço a todos, um outro final de semana. Valeu, grande Olavo. Um grande abraço. Vou me despedir aqui do Olavo. Hoje conversamos com o Ítalo Rodrigues, executivo do Paysandu, com o Thiago Batizou, técnico do Fast Clube, e com o Olavo Dantas, que é sempre o nosso, participa conosco como co-apresentador
da live do Futebol do Norte. O Alexandre hoje não pôde participar, é aniversário dele, está completando mais um ano de vida, muita saúde, muito sucesso. Sou suspeito para falar do meu amigo, meu parceiro, o Alexandre Almeida. Vou ficando por aqui. O programa, você sabe, fica disponível na página do Futebol do Norte, no facebook.com/Futebol do Norte, e também no canal do YouTube que está aparecendo aí na tua tela. Beijão no coração, fique ligado na programação do futebol local e, é claro, a gente volta na próxima semana. A live é claro às 23 horas. Tchau, tchau, gente.